Nada aqui. Então, tá bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos à nossa live sobre circuito RCL série AC. Eu falo série marcando porque se fosse paralelo, particularmente aquela curva de ressonância que dá a corrente por frequência dá um pico, seria ela oposta, ao contrário. Então, o série é o que vocês estão vendo. O paralelo seria um outro fenômeno, um outro tão interessante quanto. Mas nós não fizemos ainda. Nem vamos poder fazer. Então, vamos lá. Circuito RCL série, primeira live sobre o tema. Dúvidas? O raciocínio é muito parecido com foi o RC e o RL. Agora, juntei as duas, então agora fechar esse raciocínio. Particularmente porque essa aula de RCL também tem a função de ser um tira-dúvida geral. Gráfico, incerteza, voltímetro, qualquer coisa da disciplina. Por quê? Porque essa é a última aula, são as últimas lives, a última discussão do tema. A próxima já é a prova. E aí vocês estão, vamos dizer, eu libero a prova e vocês ficam uma semana fazendo a prova. Mas para tirar dúvida, então, é até a próxima live, dia 1º, eu falei, né? 1º de setembro. Então é a hora de tirar dúvidas de RCL e de tudo mais que tiver. Tá bom? Então aproveitem essas 2 semanas para isso. Então vamos lá. Quem quer falar? Professor. Vinícius, oi. Eu fiquei com dúvida aqui nesses dados que você passou, a diferença entre VPP e VR. VPP, a gente fala tensão de pico a pico. Vamos pegar uma oscilação bonitinha, senoidal, normal. A amplitude é do 0 até o máximo, supondo simétrica, tá? Ou do 0 até o mínimo. Amplitude é um valor constante, positivo. Tá? Pico a pico é do menos amplitude até o mais amplitude. Então é o dobro da amplitude. É que é mais fácil medir no osciloscópio pico a pico do que 0 a pico. Então, para achar o VR, é só dividir aquele valor por 2? Divide por 2. Ah, tá, entendi. Tá? Beleza. Então, é muito comum a gente... Não é difícil determinar o zero. É só você botar no ground, ele fica zerado, você sabe. Mas é até melhor você medir pico a pico, por ser maior o comprimento do som na tela. E quanto maior, mais... vamos dizer, um pouco mais insignificante a sua incerteza relativa. Então, tem a vantagem de medir uma coisa um pouco maior, tem um pouquinho de vantagem na medição. Aí você divide por 2. Então, é uma prática muito comum medir pico a pico. Tá? Só lembrando, aquela expressão de uma função oscilatória, a gente geralmente coloca amplitude em letra maiúscula e o valor que varia no tempo em letra minúscula. É uma convenção, não é uma coisa obrigatória, assim, é uma maneira fácil de você ter Vzinho igual a Vzão seno de ômega t mais φ. O Vzinho é o V de t. Muda conforme o tempo passa. Entre mais Vzão e menos Vzão. Vzão é a amplitude, não é a amplitude máxima, porque a amplitude não varia, ela é sempre amplitude, ponto. A amplitude máxima é um pleonasmo. Ela não varia, não tem máximo nem mínimo. Ela é. E o Vzinho varia de mais amplitude a menos amplitude. Essa é a nossa estrutura. E o ômega está o 2πf, é o 2π sobre t, e que mais? O t é tempo, e o φ é uma fase que vai deslocar isso aí para o lado. Um ajuste só da função trigonométrica. Mas vamos lá. Tá, então eu coloco VPP porque é muito prático você medir, muito comum. Só que o que te interessa realmente é metade disso. Professor, nesse relatório você trouxe o conceito de ângulo de defasagem, né? Não ficou muito claro na minha cabeça esse conceito. Eu vou colocar isso, estou jogando lá no final, depois das 14 perguntas iniciais, eu falei, agora você quer um pouquinho mais? Tem ângulo de defasagem. O que é isso? Ao colocar capacitores e indutores em corrente alternada no circuito, surge um outro fenômeno, que já viram um. Capacitor e indutor, eles têm a tal da reatância, capacitiva ou indutiva. Eles, vamos dizer, modulam, eles dificultam ou regulam a passagem da corrente. De acordo com a frequência, mais ou menos. Tá? Então, isso é uma coisa.
Outra é que o momento na qual a tensão é máxima no circuito, a tensão oscila entre mais e menos o valor. O momento o instante onde ela é máxima não coincide com o instante que a corrente é máxima. Então elas oscilam assim meio, eu não sei fazer porque eu sou descoordenado, tá? Elas não estão oscilando assim juntinhas, máximo com máximo. Elas oscilam meio que quando uma é máxima, a outra ainda não é ou já foi máxima. Elas estão defasadas. Os picos acontecem não no mesmo instante. Essa defasagem, esse fenômeno, nós não trabalhamos com ele ainda. Tá? Então, esse ângulo poderia medir isso aí. Por que ele é importante? Vai ser muito importante, no caso, na utilização, porque a potência de um circuito elétrico, o trabalho realizado por unidade de tempo, que nada mais é do que, ou simples também, é tensão vezes corrente, é o produto dos dois, esse produto não vai ser máximo. Então, quando você pega uma lâmpada, você pega a tua lâmpada LED aí, tem lá fator de potência 0,7. Quer dizer que ela não vai entregar para você toda a energia que você está pagando. Só 70% disso. Os outros 30%, lamento, querido, não vai iluminar a tua casa. Então, agora imagina uma indústria. Você pagou tanto e vai usar só 70% disso. Então, você tem que corrigir esse fator de potência ou corrigir essa defasagem, tentar fazê-la zero. Então, tem uma implicação na hora de pagar a conta no fim do mês, vamos dizer assim. Tá? Quem consegue determinar, medir certinho. Mas até onde nós vimos que nós só analisamos por enquanto uma tabela, começamos frequência por tensão no resistor, frequência por corrente, possivelmente. Só isso estamos vendo. Então eu coloco no finalzinho aqui a defasagem como uma informação a mais, uma curiosidade. Tem como calcular, tem como, sabendo a equação, tem como ver isso aí na tela, então tem como brincar um pouquinho. Mas não é o principal desse relatório, não. O principal é que há um valor de ressonância, de corrente máxima. E lembra, corrente significa efeito. Então, o valor de efeito máximo, de funcionalidade máxima. Mais luz, mais calor, mais barulho, mais tudo. Ou seja, a condição de ressonância é uma condição de um ótimo, vamos dizer assim. Então, essa é a ideia desse experimento. Se não falar, falo eu. Então, lembrando lá que na curva, no RC, a gente começava com a corrente embaixo, não produzia nada, e estabilizava lá em cima. No URL, começava em cima e estabilizava embaixo. Tá, então, você tinha um fruto passa alto ou passa baixo. Agora não, agora nós temos 0 no começo, 0 no final. Tem um pico no meio. Então, nessa frequência de ressonância, a corrente, portanto, o efeito é máximo. É uma junção daquilo que cortou, de um lado, o capacitor, daquilo que cortou, do outro lado, o indutor. Passa uma banda. É o tal do filtro passa-banda, ou passa-faixa. Então, nós estamos construindo lentamente isso. Professor, o valor da impedância tem como calcular fazendo a raiz da soma da resistência ao quadrado, mais a subtração de XL com XC ao quadrado. Só que tem como calcular a impedância também fazendo o valor da tensão pela corrente? Sim. Vamos dizer que essa equação que você falou seria o modelo teórico. Mas você tem uma coisa mais prática. Você sabe que a fonte mantém V0, que eu acho que é 6 volts, não é isso? 6 volts constante. E a corrente varia. Você tem o VPP, você vai tirar o VR, divide por R, você tem o I. Então você conhece a corrente. Onde a corrente é baixa, no comecinho, a impedância é grande. Lá no meio do caminho, a corrente começa a aumentar, a impedância começa a descer. Quando a corrente é máxima, a impedância tem que ser mínima. A impedância é justamente essa resistência equivalente, já do circuito RCL. Tá, resistência entre aspas, porque ela varia com a frequência, a impedância lá no máximo. Então,
corrente máxima, impedância mínima. Quando a corrente começa a descer, quando aumenta a frequência, a impedância começa a aumentar. Então você consegue simplesmente pelo V0 e pelo I saber a forma da impedância. Entendi. Tá? Eu tentei fazer isso, só que deu muito diferente. Isso é normal ou eu fiz Não. alguma conta errada? Fez alguma conta errada. Deu diferença de quê? Deu valores de, tipo, 600 para mais e 600 para menos. Pera, então, tem duas coisas. Pera. Você não pode comparar, vamos dizer assim, o número do corrente máxima com a impedância máxima, porque um é em miliampere, um é corrente, e o outro é impedância, em ohm. Então, os números não podem comparar. Se você fizer um gráfico de corrente e no mesmo papel um de impedância, onde cruzar corrente com impedância não significa coisa alguma. Porque você nunca pode falar que, por exemplo, 10 miliamperes é igual a 1000 ohms. Não tem sentido isso. Então, o cruzamento visual, se você botar as duas curvas no mesmo papel, é simplesmente bonitinho ou feio, só. Não tem interpretação física. Porque você não pode comparar corrente com a impedância. Ampere com ohm. Tá? Então, talvez, se você... Não sei se você colocou as duas no mesmo papel. Aí você vai ter valores de impedância, deixa eu ver aqui, ó, que vão lá 30 e poucos mil, super grande. E a corrente, se for em miliampere, ela vai em... Deixa eu ver. Vai em 6 miliamperes. Então, num gráfico, botar 6 miliamperes com 30 mil ohm na mesma escala, dá uma loucura. O que você pode fazer? E é legal fazer isso, inclusive para poder aprender a me explicar com as planilhas. Esse eixo horizontal, frequência. De 0 até, sei lá quanto vai aqui. Vamos ver, de 0 até 60 mil hertz. Esse eixo aqui é o eixo da corrente, que vai de 0 miliamperes a 6 miliamperes. Esse eixo aqui é o eixo da impedância, que vai de 0 ohm a, sei lá, 40 mil ohm, 40 kΩ. Aí você lê a curva da corrente nesse eixo, a curva da impedância nesse eixo. Isso é muito comum, às vezes, quando você tem gráfico temperatura, umidade, ou duas grandezas. Essa você lê nesse eixo e essa você lê nesse eixo. E o cruzamento das curvas não significa nada. Tá? Não sei se é isso que está acontecendo aí. Acho que sim. Vamos lá, pelos meus cálculos, corrente varia de 0 até 6 miliamperes. Bateu? Sim. Tá, e a impedância vai começar lá em 34... Não, cadê? Impedância aqui, 34, em torno de 34 kΩ, vai baixar para os 1000 e vai subir para 5.000 ohms. Nessa faixa de frequências. Sim. Tá. Deu isso. Professor, qual que é a faixa de frequência de XC? XC, pelas minhas contas aqui, vamos lá. Em quilômetro, começa em 33,8,9 quilômetros, 34 quilômetros, e vai descer até 584 ohm. Esse é o XC. De 34 kg até 600. Estou fazendo uma coisa errada aqui, então, que não está dando isso. A fórmula é 1/2 πfc, né? Cuidado que o F é em hertz, não em kilohertz. Ah, tá. Tem que pegar o F e multiplicar por 1000 para dar em hertz. E o Por C quê? tá em nano também, né? Hã? O C tá em nano. Ah, bom, o C também tem que corrigir. O C está em que? Deixa eu ver. Nano. O C está em nano, também tem que corrigir o C. Tá? Então, cuidado com isso. Senão você vai encontrar talvez em kilo-ohm ou em mega-ohm, ou coisa assim. Aí dá uns números bem mais diferentes. Então, corrige realmente o C, que tem um nano, o L, que tem um mili, e o frequência, que tem um quilo.
Uma bobeira super comum. Isso aí é facílimo de errar. Ô, professor, quando eu fiz esse, ele acabou ficando com aquele E, aí o 0, tipo, 0,4 na frente. Tem problema deixar assim ou você prefere que, tipo... Não, essa é a notação decimal. Esse E significa 10 elevado a. Não tá certo. Tá 10 elevado a quarta, é isso, então, né? Tá? É, o primeiro dá 3,3, 10 elevado a quarta. 3,3, isso mesmo. Ou 33, 10 a terceira. É. A gente, quer dizer, tanto que se você reparar, algumas planilhas têm, calculadora tem a notação em potência de 10 e a notação da engenharia, que é 10 a 0, 3, 6, 9, 12, ou menos 3, menos 6. Que é o quilo, mega, giga, e assim vai. Tem algumas coisas que você consegue botar notação da engenharia. Aí vai aparecer 10 a mais 3 ou 10 a mais 6. Não tem o 4. Vai aparecer quilo ou mega, depende do que você vai fazer. Ou mili, micro, nano, depende se é mais ou para menos. Que é um padrão, geralmente a gente expressa em unidades do tipo, vai para baixo, então você tem lá mili, micro, nano, pico, e para cima, o clássico é o quilo, mega, giga. Tera, que estava ficando agora comum. Tá, são maneiras de a gente falar. Mas são números, então, como você escreve é a questão de estilo, gosto. Outra coisa também, que eu acabei ficando na dúvida, quando você faz o gráfico de I por F, ele sobe e desce, né? E eu não consegui como, tipo, se tem alguma interpretação física nisso ou algo assim. Ou é só para eu comentar o que eu consigo tirar do gráfico, sem nada mais do que isso. Nossa, esse gráfico tem um monte de coisa bonita para ver. Então, vamos lá. Voltando um pouco. Nas suas contas, cuidado com algarismo significativo. Não é 3,384671 quiloohm. Não, tá? Cuidado com o algarismo significativo. Botando em qualquer potência de 10, algarismo significativo não varia. Então, é só agora vou à tua pergunta agora. Gráfico de corrente por frequência. Eu vou até compartilhar aqui, porque ele é muito bonito. Deixa eu achar ele aqui. Peraí. Deixa eu tentar aumentar aqui minha tela para poder focalizar nele aqui. Deve estar aparecendo alguma coisa aí, né? Isso, aí tá. Dá para ver o mouse aí. Então, vamos lá. Esse gráfico tem muita coisa legal. Tem um pico. Isso é bom. E repara que é uma curva assimétrica. Olha só, ele cresce rapidamente aqui e decai lentamente aqui. Então, há uma assimetria. O que não é muito estranho, porque quem controla fortemente a corrente aqui em baixas frequências é o capacitor, que tem essa curva verdinha aqui, ó. Não, desculpa, que é a curva vermelha aqui, no meu caso, de reatância capacitiva. Então, ela cai hiperbolicamente. Então, essa mudança aqui é abrupta. E aqui, para esse lado maior aqui, quem manda é o indutor. Quem bloqueia o indutor, que cresce linearmente. Então, repara que da ressonância para baixo, você tem um decaimento, ali, um comportamento da resistência, que é da reatância, que é hiperbólico. E daqui, outro que é linear. São diferentes. O gráfico é assimétrico. Tem um máximo. Então, duas perguntas. Onde está o máximo e quanto vale o máximo? Onde está? Está aqui em torno de 19 alguma coisa. Tá? Quanto? Em kHz. Quanto é o máximo? Em torno de 6 mA. Espera aí. O que significa esse máximo 6 mA? Você consegue relacionar em função de V0, R, L, C? Ele tem o mesmo valor numérico do que o V0, que é 6 volts, né? Tá, mas ele está em miliampere. Como é que você transforma entre a volt em miliampere? Ou em ampere? Um é V, o outro é I. Qual a relação clássica entre os dois? V de ohm.
Lei de Ohm. Então, se você pegar os 6 volts e dividir pela resistência, quanto que é a resistência? É 1000. 1000 ohms. O que vai dar? 6 miliamperes. Pronto. Esse pico tem amplitude V0 sobre R. Tudo bem? Tá certo. Aí a pergunta, mas peraí, não depende do C nem do L? Não. O pico não depende da capacitância e não depende da indutância. Depende simplesmente da fonte, V0, e do R. Então, quem define a altura desse pico, a amplitude, esse máximo, é o R, V0 e R. Capacitor e indutor não definem nada sobre isso. Não a altura do pico. Agora, outra pergunta. Onde está esse pico? Qual a frequência de, no caso aqui, ressonância? Alguém calculou? Determinou? Batendo o olho aqui, está em torno de 19 alguma coisinha. Ó, aqui eu tenho o gráfico de resistência, reatância capacitiva, reatância indutiva e impedância, em função de frequência. Será que é coincidência? É que aqui está em escala diferente, cuidado, o tamanho do eixo está diferente. Mas olha só, esse pico aqui coincide com esse cruzamento, que coincide com impedância mínima, curva verde, que está em torno aí dos 19 alguma coisa. Eu tenho calculado isso ou não? Deveria ter calculado. 18,96 kHz. 19 kHz, vamos facilitar a vida. Coincidência tudo isso? Para achar esse ponto, eu posso fazer o XC igual a XL, né? Sim. Tá? Porque você está vendo que quando XC é igual a XL, e aí agora começa a desencadear um monte de coisa. Você observa quando XC é igual a XL, quer dizer, na frequência na qual a reatância capacitiva é igual à reatância indutiva, essa frequência coincide com o corrente máxima. Então, como é que você faz isso? Iguala ômega L, ou 2πfL, igual a 1 sobre 2πfC. Mexe, roda, gira, F igual a quê? 1 sobre 2π raiz de LC. Ou seja, quem define a posição do máximo é o par LC. O R não te diz onde está o máximo. Quem te diz a altura do máximo, esse pico do máximo? O R, V0 e R. LC não participam disso. Opa, começamos a perceber algumas coisas, informações, sem saber teoria, tá? Quer dizer, você igualou XC igual a XL, porque você vê que esses dois gráficos que vieram das aulas passadas, nós determinamos já XL numa aula, XC de uma outra aula. Quando você bota no mesmo gráfico e vê o ponto que cruza, repara, esse ponto de cruzamento aqui tem sentido físico. Porque eu estou falando XL igual a XC e ambos estão em ohm, na mesma unidade. Então, esse realmente é um valor especial. Eu não posso comparar. Vamos dizer, imagina que eu pego essa curva verde aqui, ó, que é a curva de impedância, e ponho aqui em cima. Onde cruza a impedância com a corrente, simplesmente é um ponto bonitinho, só. Não tem interpretação física, porque você não pode falar que 2 miliamperes é igual a 100 ohms. Não faz sentido isso. Mas esse cruzamento faz. Essa é a condição mágica, ou a frequência mágica que faz a corrente ser máxima. E mais ainda, o que mais? Vamos pensar aqui primeiro, vamos lá. A posição do máximo, quem define é L e C. R não participa. A altura, a intensidade aqui, ó, o máximo, o pico,
depende de V0 e R. L e C não participam. E essa largura aqui, ó? Isso aqui podia ser extremamente fininho ou uma coisa bem larga, como parece aqui. Eu podia dar um zoom e fazer essa curva achatar, ficar bem, bem fininha ou bem larga. Quem define essa largura, essa distância, vamos dizer, pega a meia altura aqui, 3, entre esse ponto e esse ponto. Quem vai definir isso? O ângulo de defasagem? Não, ainda não. Antes ainda. Repara, essa subida aqui é influenciada, é dominada pela reatância, vermelha aqui, reatância capacitiva. Que pode ser essa que eu desenhei, ou poderia ser assim, ela cai rapidamente aqui e vai a zero. Ou poderia cair lentamente. Quem define isso? C. Tá, esse gráfico vamos dizer, proporcional a 1 sobre F. A constante de proporcionalidade é 1 sobre 2πc. C muito grande, isso cai lentamente. C muito pequeno, isso aqui cai rapidamente. Tá, então você vai ter quem define quão rápido essa curva sobe aqui, ó, acaba sendo o capacitor. E quão rápido que decai acaba sendo o indutor. Então essa distância depende fortemente de L e de C. E também depende um pouco do R também, tá? O R define essa altura aqui. Você pode esticar essa curva com R. Então você consegue determinar o que cada elemento dessa curva é afetado. Eu quero um pico mais bem definido. Você vai mexer no L, no L ou no C, geralmente. Ou diminui o R. Você pode brincar. Tá? E essa outra curva aqui, ó. R, XL, XC e Z. O que vocês podem falar dela? Já notamos que tem um ponto mágico. XC igual a XL. Que permite calcular a frequência de ressonância. 1 sobre 2π raiz de LC. O que mais se observa aqui? O Z é igual a R, em um ponto. O Z mínimo é igual a R. Poxa, isso é legal. Porque o menor valor de impedância não depende nem de XL, nem de XC. Depende só de R. É como se XL ou XC fossem zero. Ou como se um efeito anulasse o outro. E essa soma dá zero. Como é que você soma duas coisas positivas e dá zero? Bom, tem que as duas ser zero. Então, podemos falar, peraí. Mas se eu fizer um menos o outro? Ah, então eu posso calcular a minha impedância. Vamos pegar o modelo quadrático direto. Eu tinha lá, no RC, Z2 igual a R2 mais XC ao quadrado. No RL, Z2 igual a R2 mais XL quadrado. RCL vai dar Z2 igual a R2 mais, entre parênteses, pode ser XC menos XL ou pode ser XL menos XC ao quadrado. Essa é a nossa forma quadrática para impedância. Repara, na condição de ressonância, XC igual a XL, esse termo entre parênteses é zero. Portanto, Z igual a R. É o que você está observando aqui, ó. Ou seja, esse Z igual a R aqui na ressonância é uma dica para você propor uma equação. Vamos usar quadrática direto para facilitar, já que temos duas experiências de quadrática. Propor uma equação para impedância. Z2 igual a R2 mais algo ao quadrado. Esse algo é ou XC menos XL ou XL menos XC. Tá? Quando um é igual ao outro, esse valor é zero. E repara, eu tenho R quadrado mais um termo entre parênteses ao quadrado. Os dois são positivos. Quando que uma soma de dois valores positivos é mínima? Tá? Quando eles são menores valores possíveis. O R não pode variar, mas o XL menos XC ou XC menos XL pode variar até zero.
É o menor valor possível. Que quando eles são menos 5, ao quadrado vira mais 5. Então, o menor valor desse quadrado é 0. Quando xc é igual a xl. Então, repara, xc igual a xl é a condição de corrente máxima, é a condição de impedância mínima. É a condição onde o efeito capacitivo e indutivo se anulam. É uma condição de harmonia. A energia, ora está no capacitor, ora está no indutor, mas sempre está no circuito, está lá brincando, ela não é jogada fora. Tá, então você consegue brincar com onde está a energia do sistema. Não sei, esse gráfico é super... Vamos voltar um pouquinho que eu esqueci aqui. Olha só. Para a frequência tendendo a 0, a corrente vai a 0. Por quê? Porque o capacitor tem reatância infinita. Por sequência, a impedância é infinita. E para a frequência grande? Isso aqui vai a quanto? Isso aqui tende para que valor? Nós paramos em 60 kHz. E se eu fosse até 100 kHz, 200, sei lá, 1 GHz? Isso aqui iria para quanto? Para quanto? Vai tender para o zero também em algum momento. Né? Para o zero. Por quê? Porque o XL tende a zero. Mas ele tende linearmente. Então isso aqui vai cair como uma reta, vai cair lentamente, vai cair lá para o zero lentamente. Um dia chega? Matematicamente nunca, né? Mas para os físicos, quando eu não conseguir medir mais a diferença entre quase nada e zero, acabou. Para mim chegou já. E o engenheiro nem se importa com isso. Já está feliz da vida com isso aqui, ó. 60 kHz é baixo. Tá podendo imaginar, ó, se aqui é o efeito principal, aqui você tem o efeito, sei lá, 1/5 dele. Podemos pegar 1/10 e calcular, pronto. Esse ruído de 1/10 do valor principal é suficiente. Nunca fiz, podemos calcular isso aí um dia. Então repara que dá para brincar agora, interpretar máximo, mínimo, tendência, onde cruza, onde não cruza, o que significa e tudo mais. Tá, então, a interpretação disso, que é o que eu falo aqui nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8 é a sugestão da... Bom, 8 é a frequência de ressonância. 9 é para brincar com propagação. O 10 te leva a Z mínimo. O 11 compara as frequências. Faltou um 15 aqui. Proponha uma equação para impedância. Quadrática, pode ser. Ou Z igual a raiz quadrada de R quadrado mais alguma coisa ao quadrado. Esse alguma coisa pode ser XL menos XC ou XC menos XL. E com esses dados, a gente não consegue discernir qual é um e qual é outro. Mas eu posso falar, não é R2 mais XC ao quadrado mais XL ao quadrado. Por que eu posso falar isso? Porque o valor mínimo da impedância é R. E no valor mínimo, XC não é zero, XL não é zero. Ó. Olha aqui, ó, eles são aqui, ó, eles são em torno aqui de 1800. Então, como é que eu somo duas coisas positivas ao quadrado e dá zero? Não tem como. Então, o modelo Z2 igual a R2 mais XC ao quadrado mais XL ao quadrado não descreve esses dados. Então, eu posso propor um outro modelo. Z2 igual a R2 mais, entre parênteses, ao quadrado. O que tem aqui? Ou XL menos XC ou XC menos XL. Não sei qual dos dois. Mas só tenho duas chances agora. Uma está certa, uma está errada. 50% de chance de acertar. Tá? Com esses dados, a gente não consegue ainda resolver esse problema. Mas não dá a mesma coisa, professor? Um menos o outro ao quadrado? Dá. Por isso que eu não consigo distinguir com esses dados se o correto é XL menos XC ou XC menos XL. Eu vou precisar de mais uma informação que eu não passei ainda para falar, para dar, é isso. Por quê? Por isso. Não falei disso ainda. Eu teria que ter mais, nesse ritmo que eu estou, mais 3 aulas ainda para chegar lá. Acabou o semestre já, não tem jeito.
Tá, então não posso falar tudo isso. Vocês estão vendo o que em teoria? Com o Rodrigo, né? Vocês estão em que parte em teoria? Campo magnético, lei de Faraday. Não fala de física 2? Acho que é campo magnético. Ih, então tá longe ainda. Tem campo magnético, lei de Faraday, Biot-Savart, indutância, para depois oscilações, para chegar em circuito. Lá em circuito, vocês vão ver qual é um menos o outro. Quem é um, quem é o outro. Deixa para chegar lá. Não vou contar essa história, não. Eu estou querendo, por enquanto, brincar com vocês. Gente, o que a gente consegue tirar do laboratório? Tudo não, tudo não. Mas muita coisa, pô. Já fizemos isso para XC, para RC, para RL, agora mexendo com RCL. Não tudo. Quer dizer, a parte que falta daria para fazer experimentalmente. Mas eu precisaria agora de mais 3 aulas para chegar lá. Não vou fazer isso, esquece. Não temos tempo para isso. E o que eu quero nessa disciplina é que vocês saibam curtir dado experimental, brincar, olhar, fazer o gráfico, ver para onde vai, propagar incerteza. Ó, aí tem 9. Calcular isso, calcular aquilo, ver a consequência. Esse tipo de manipulação de dados. Eu não estou nem tanto preocupado com a física, mas sim com a experimental. Porque método experimental serve para qualquer área da engenharia, da física, das exatas em geral. Biológica e humanas, bom, biológica um pouquinho menos, humanas é uma terrível. Humanas, trabalhar com dados em humanas tem que ser muito bom. Aí é outro patamar. Na exatas é mais fácil, acreditem. Os modelinhos, equações são tudo mais facinho. Tá bom? Então deixa eu parar de compartilhar aqui. E aí, pessoal, mais dúvidas? São quase 6. Professor, eu tenho dúvida sobre a preparação para avaliação que você colocou no Moodle. Ah, tá o último itemzinho lá, né? Uhum. Ali é o seguinte, vai cair na prova questões desse tipo. Você tem 1 minuto para responder 5 questões. Então, o que eu falo, antes de começar, antes de abrir o teu minuto, faça isso, e calcule qual que é a amplitude, calcule qual que é a frequência de ressonância, determine o ponto onde a impedância é mínima, a corrente é máxima. Fez tudo isso, vai encarar o questionário agora. Se você abrir o questionário para fazer conta, perdeu tempo. Ele tem contagem regressiva. Isso vai cair na prova. Outra coisa, vai cair na prova também você fazer gráficos. Bom, pessoal, vou fechar então aqui a live para falar da prova, tá bom? Para ficar mais curtinho. Ok. Então vou parar aqui e prontinho.